nossas Bíblias, o livro de Jeremias, capítulo 11. Semana passada nós concluímos a exposição do sermão do templo de Jeremias, onde Jeremias é ordenado pelo Senhor a pregar na porta do templo, diante de um povo que insistia em prestar uma falsa adoração a Deus. E agora, Jeremias vai continuar as exortações e o Senhor vai direcionar Jeremias a relembrar ao povo a aliança que havia sido feita. E o título da nossa mensagem de hoje faz menção a isso. O título da nossa mensagem é Uma Aliança Ignorada. No Antigo Testamento, Deus fez uma aliança com o seu povo. E essa aliança, irmãos, ela continua nos nossos dias. Todas as vezes que nós declaramos que nós cremos em Jesus, o que nós estamos fazendo é essa confissão dessa aliança. Nós nos comprometemos a andar nos caminhos do Senhor e acreditamos que ao final da nossa jornada nós adentraremos a cidade celestial. É isso que o Senhor Jesus nos relembra em Mateus capítulo 7, quando Ele diz: olha, se vocês entrarem pela porta estreita, se vocês andarem pelo caminho apertado, vocês chegarão à salvação. Há uma aliança que é feita, e essa aliança que nos cobre foi feita com o próprio sangue do Senhor Jesus. Na noite em que o Senhor Jesus é preso, Ele celebra essa nova aliança. E é relembrando inclusive essa noite e o cumprimento de tudo que decorreu a partir dessa noite, que nós ceiamos semanalmente aqui na nossa congregação, sempre fazendo referência ao que o Senhor Jesus nos deixou naquela noite. E sempre nos lembramos dessa aliança que é feita por meio do sangue. Mas uma das coisas que uma aliança representa é que, antes de mais nada, uma aliança é um compromisso entre duas partes. Uma aliança nunca é feita com uma parte só, mas é um compromisso entre duas partes. Nós sabemos que Deus sempre cumprirá a sua parte, porque Deus é fiel. Deus não pode mentir. Ele não pode negar a si mesmo. A perfeição de Deus impede com que Ele não cumpra a sua aliança. Mas, já em contrapartida, a nossa imperfeição nos mantém sempre inclinados a nos esquecermos da nossa aliança e a nos afastarmos dela. E sistematicamente, Deus usa os seus profetas, Deus usa os seus pastores ou os seus pregadores para nos lembrar acerca disso. Mais uma vez eu quero tocar nesse ponto tão central no cristianismo de hoje, aonde muitas pessoas pregam uma salvação sem santificação. Isso não existe. Não existe pessoas que foram salvas sem serem santificadas. Então, devemos tomar muito cuidado, porque muito mais importante do que aquilo que nós muitas vezes confessamos com os lábios é o que nós praticamos no nosso dia a dia. O próprio Senhor nos lembra que em vão os lábios me louvam, se o seu coração está afastado de mim. Então Jeremias, ele vai ser agora direcionado pelo Senhor a relembrar o povo que há uma aliança que foi feita e que vigora e que não deixou de vigorar. Nós estamos vivendo dias que foram profetizados no passado, como o apóstolo Paulo disse, dias difíceis. Particularmente eu acreditava que não estaria aqui essa noite. E mais pela graça de Deus, mais uma vez estou aqui diante dos irmãos
como portador da palavra, somente pela graça, somente por ela. E nós somos lembrados de que há uma aliança que está sobre nós, mas a maioria daqueles que declaram, que fizeram essa aliança, declaram verbalmente, que de alguma forma fizeram essa aliança, eles não a cumprem. Eles não, de maneira alguma, cumprem a sua parte do pacto. E diante disso, irmãos, é importante que nós venhamos a tratar das consequências. Nós, como eu disse, estamos vivendo uma época de um cristianismo de faz de conta, onde as pessoas fingem que acreditam em Deus e fingem que obedecem a Deus, fingem que de alguma forma estão se relacionando com Deus, mas o Deus verdadeiro sabe que esse faz de conta terminará de uma maneira catastrófica para aqueles que vivem dessa forma. Então, convém a nós, na noite de hoje, darmos ouvido a esse alerta que vem para nós nessa noite por meio do profeta Jeremias. Queria fazer já a exposição do texto. Nós vamos somente até o versículo 5, depois nós vamos passear por outros textos da Bíblia, como fazemos comumente, de maneira a expor para vocês e para mim, antes de mais nada, que nós devemos levar mais a sério a nossa vida espiritual. Diz assim a palavra do Senhor. Palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, dizendo: ouve as palavras desta aliança e fala aos homens de Judá e aos habitantes de Jerusalém. Perceba, toda mensagem ela é composta de um mensageiro e do destinatário. Talvez isso para muitos seja algo redundante, mas do ponto de vista espiritual isso é extremamente importante. Quem são os destinatários da palavra de Deus? O povo de Deus. Então nós não temos nenhum objetivo de moralizar o mundo. Nós não temos nenhum objetivo de fazer com que o mundo de repente se comporte de maneira correta, sem fazer parte do povo de Deus. Não existe santificação sem regeneração. Não existem boas obras sem novo nascimento. Moralidade sem o novo nascimento é algo diabólico, como já dizia João Bullion. Então tome bastante cuidado, porque isso tem voltado à moda no nosso país. Mas há um mensageiro também. Vivemos uma época onde todo mundo fala o que quer. Hoje nós vimos o perigo disso pela manhã. Hoje pela manhã tratamos aqui de Tiago capítulo 3 e vimos a responsabilidade que paira sobre nós, e temos o dom da comunicação. A língua é simplesmente uma representação disso. Nós conseguimos nos comunicar hoje em dia com as pessoas de diversas formas, por e-mail, por WhatsApp, e nem sempre é de maneira oral, muitas vezes é de maneira escrita, e a nossa responsabilidade continua. Tudo aquilo que nós comunicamos ao próximo, nós vamos ter que dar conta diante de Deus, seja por qual meio for. Então, tome cuidado, não se apressem muitos de vós em serem mestres, pois padecerão um duplo juízo. Foi o que Tiago nos alertou nessa manhã, acerca dessa responsabilidade. Mas o Senhor tem os seus mensageiros, aqueles que Ele mesmo separou, e pela sua graça, faz com que esses homens, muitas vezes, de maneira completamente inábil, transmitam o conhecimento de Deus para o seu povo, para que fique cada vez mais evidente que o poder é de Deus,
e não daquele que transmite a mensagem. Mas Deus tem os seus mensageiros, e aqui no caso é Jeremias. A palavra veio a Jeremias e foi dada a Jeremias essa responsabilidade de transmitir essa mensagem ao povo de Deus, mais uma vez colocando em risco a sua própria vida. O pregador que prega a verdade, ele sempre está correndo risco de vida. Isso não é piada, isso não é brincadeira, isso é coisa séria. Aqueles pregadores que normalmente são ovacionados, aplaudidos e benquistos pela multidão, são os falsos mestres, são os falsos profetas. Então Jeremias, com toda a coragem que o Espírito Santo concede, como disse Paulo, que o Espírito Santo nos concede um espírito de coragem, de amor e de domínio próprio, Jeremias então transmite essa mensagem que havia sido dada a ele por Deus, para que fosse transmitida para o povo de Deus. Ouve as palavras desta aliança e fala aos homens de Judá e aos habitantes de Jerusalém. Diz-lhes, assim diz o Senhor, o Deus de Israel: maldito o homem que não atentar para as palavras desta aliança. Você entendeu o que foi escrito aqui? O Senhor está dizendo, não é Jeremias. Mais uma vez eu vou ler o versículo 3. Assim diz o Senhor. E o nome que Deus usa revela um atributo de Deus. Quando nós folheamos, quando nós estudamos a Bíblia, percebemos que Deus se apresenta de várias formas. Muitas vezes ele se apresenta como o Deus dos exércitos. Muitas vezes ele se apresenta como Deus que provê, mas em outras ocasiões, como é essa, ele se apresenta como aquele que é. É isso que significa a palavra Jeová. Todas as vezes que na sua Bíblia estiver escrito o nome Senhor em letras garrafais, a palavra no original, em hebraico, é um tetragrama, não existe em vogal, é só consoante. A pronúncia Yeva, no português, nós falamos Jeová. E a ideia é justamente Deus apresentando esse seu atributo, da sua imutabilidade, da sua transcendência, da sua eternidade. Quando Deus é questionado por Moisés, por meio da sarça ardente, naquele monte, onde Moisés se encontra com Deus pela primeira vez, Moisés faz um questionamento: Deus, quem eu vou dizer? Que Deus eu vou dizer que me enviou? E Deus diz: você vai dizer, Moisés, que o eu sou te enviou. Eu sou o que sou. Seria a tradução mais próxima ao português, uma vez que essa expressão no hebraico não é fácil de ser traduzida para o português. Mas a ideia é: eu sou aquele que sempre existiu, aquele que é o princípio e o fim de todas as coisas, aquele que é o eterno. E a ideia de Deus aqui em revelar a sua eternidade, a sua imutabilidade, é justamente mostrar que, assim como Ele, a sua aliança também era eterna e imutável. Assim como a palavra de Deus é eterna e imutável. Tudo aquilo que advém de Deus também é eterno e imutável. Não pode haver variação naquele que é perfeito. Então ele diz: o eu sou, o Deus, e aqui é outra palavra, perceba aqui Senhor e Deus na mesma frase, no mesmo versículo. A ideia é: eu sou o que sou, e essa palavrinha Deus aqui é a palavra Adonai, e que significa Deus, Deus de Israel. Maldito o homem que não atentar para as palavras desta aliança. E Deus, e somente Ele, é aquele que pode fazer o que está sendo dito aqui. Só Deus pode abençoar, assim também como só Deus
pode amaldiçoar. E ele está fazendo aqui. Há uma passagem muito parecida com essa passagem no final da primeira carta aos Coríntios. O apóstolo Paulo, ao exortar a igreja de Coríntios, conclui a sua carta dizendo: maldito todo aquele que não ama o Senhor Jesus. Perceba como a aliança continua. Então, irmãos, é importante que nós venhamos a pensar: o que Deus quer de nós? Que aliança é essa? Que se eu descumprir, eu estarei amaldiçoado. Sabe, irmãos, essa pergunta, ela é uma das perguntas mais importantes da sua vida. Mais uma vez, maldito o homem que não atentar para as palavras desta aliança. Deixa eu lhe dizer, ele não está nem dizendo da desobediência. Ele está falando, aquele que não conhece, a ideia de atentar é conhecer. Você já está pecando só em não se preocupar em conhecer. Mas eu não sabia que eu devia fazer isso. Pois é, você está pecando e não sabia. Era a sua obrigação saber disso. Você não disse que acredita em Deus? É sua obrigação conhecer o Deus que você professa acreditar. É sua obrigação conhecer a Deus. Assim como é minha obrigação pregar acerca dele. O povo perece, como diz Oséias, porque falta conhecimento. De quem? De Deus. Tanto conhecimento hoje em dia, você pega às vezes uma criança de 5, 6 anos, ela tem um conhecimento, principalmente na área tecnológica, celular, computador, que supera muito as crianças de 5, 6 anos da minha época. Mas ao mesmo tempo, se você pegar essas crianças de 5, 6 anos e falar de Deus, vocês vão se assustar, porque cada vez mais as crianças têm sido ensinadas a se esquecer de Deus. Há 40 anos atrás, falar de Deus era algo normal nas escolas, na família. Hoje em dia não, hoje em dia é uma exceção. Hoje em dia falar de Deus para as crianças é quase crime. E a gente vive num país supostamente onde há liberdade religiosa. Então eu não posso falar do Deus da Bíblia para as crianças, porque senão eu estaria doutrinando essas crianças, impedindo elas de conhecer outras religiões. Olha que loucura. Mas a tendência é isso se propagar. Então, não se engane. Dias piores estão pela frente. Cuide da sua família. Então, irmãos, eu gostaria de tratar com vocês a respeito do que Deus exige dos seus seguidores. O que Deus espera de você e de mim? De que forma nós vamos cumprir essa aliança? E eu poderia, irmãos, passear por vários trechos da Bíblia, mas aprove ao Senhor nos direcionar a um trecho que eu creio que nós que congregamos aqui na comunidade cristã Vida Eterna já conhecemos esse texto. Ele, pelo Espírito, nos é relembrado em várias ocasiões, mas aprove ao Senhor nos relembrá-lo na noite de hoje mais ainda, mas de uma maneira talvez um pouco mais séria, com maior reverência, pois estamos sendo alertados que uma vez que não atentamos para a nossa parte nessa aliança, para a nossa parte nessa aliança, sobre nós paira uma maldição, independentemente de você se achar crente ou não. Naquele dia ninguém vai entrar no céu porque vai dizer que é crente. Olha, eu sou crente, deixa eu entrar. Os anjos que estão na porta do céu, quem sabe o próprio Jesus, eu particularmente não sei quem estará na porta, mas eu sei que Jesus vai estar presente. Então eu não sei quem vai receber você na porta do céu, mas eu sei que você só vai entrar lá se você for um cristão regenerado, que produziu os frutos dignos de arrependimento. Se você foi apenas um cristão nominal, eu posso te garantir que você não entra lá.
Então, tomemos, e eu me incluo, nós devemos tomar todo o cuidado para nos prepararmos para o dia mais importante da nossa vida, que é o dia do nosso encontro com Jesus, não como Salvador mais, não como Redentor, mas como juiz justo, que é julgar vivos e mortos naquele grande dia. Tomemos bastante cuidado. Eu gostaria de convidar os irmãos a abrirem comigo em Marcos, capítulo 8. E já aviso a vocês que esse vai ser o nosso texto. E vamos meditar até o término da nossa pregação na noite de hoje. Marcos, capítulo 8. Esse texto, como outros na Bíblia, a partir do versículo 34, esse texto, como outros da Bíblia, revela quais são as qualidades, ou melhor, quais são os atributos que devem marcar a vida daqueles que são discípulos de Jesus. Eu estou usando esse nome discípulos de Jesus, porque são os discípulos de Jesus que serão salvos por Ele. São as ovelhas de Jesus que foram banhadas ou lavadas com o seu sangue e, portanto, não precisam mais temer a morte, porque já passaram da morte para a vida. Ovelhas, discípulos, são todos sinônimos daqueles que foram alcançados por essa aliança inquebrável de Cristo e o seu povo, de Cristo e aqueles que são seus. Mas como eu disse, nós devemos nos perguntar: será que somos de fato o povo de Deus? Pois o povo de Deus deve ter as características daquele que é o seu Deus. Então aqui, irmãos, em Marcos capítulo 8, versículo 34, antes de mais nada, eu quero contextualizar um pouco essa passagem para que o nosso aproveitamento seja melhor ainda nesses poucos versículos que nós vamos pensar nessa noite. Vamos refletir à luz do que o Espírito Santo nos revela. Jesus, ele, nesse capítulo 8, ele começa multiplicando pães e peixes. Uma grande multidão segue Jesus e Jesus alimenta essa multidão. Mas o que acontece? Todo aquele que de alguma forma recebe um milagre, ele fica viciado no milagre. Ele quer outro, e outro, e outro, e outro, e outro, e até não mais. Como diz o livro de Provérbios, a sanguessuga, ela tem dois nomes: dá, dá. Logo depois de Jesus ter multiplicado os pães, os fariseus lhe pedem um sinal do céu. Mas Jesus repete, Jesus fala para eles: em verdade vos digo que esta geração não será dada sinal algum. Ou seja, Jesus não quer que as pessoas o sigam por conta de milagres, de sinais, de eventos milagrosos, transcendentes, anormais, sobrenaturais. Não, Jesus quer que nós o sigamos como suas ovelhas, pela sua voz, pela sua palavra. Jesus adverte os seus discípulos. A advertência é sempre para os filhos. Os bastardos não são advertidos. Então Jesus adverte os seus discípulos acerca do fermento dos fariseus e dos herodianos. O fermento, irmãos, é aquilo que incha, é aquilo que dá aparência, mas não tem essência. Você aparenta ser obediente, mas você não obedece. Você aparenta ser crente, mas você nunca foi. Cuidado com esse fermento. Não permita que a sua vida seja invadida por ele. Depois Jesus continua nesse capítulo 8 de Marcos e ele faz uma cura. Ele cura um cego em Betsaida.
Jesus então questiona os seus discípulos acerca de quem eles achavam que ele era. Alguns dizem João Batista, Elias, mas Jesus diz: não, eu quero saber o que vocês pensam de mim. Então Pedro, como porta-voz, diz: tu és o Cristo. Pedro está dizendo: você é o Messias, o Senhor é o Messias que a gente sempre esperou. E Jesus então diz: você acertou, Pedro. Mas desde já eu te digo, Pedro, que você acertou não foi porque você é inteligente, Pedro, ou porque você é espiritual. Não, Pedro, você acertou porque meu Pai te deu graça, para que você soubesse dessa verdade. E então Pedro, pouco depois, falha, como muitos de nós. E qual foi a falha de Pedro? Não cogita das coisas de Deus, e sim dos homens. Por que o povo da época de Jeremias estava descumprindo a sua parte na aliança com Deus? Exatamente por isso. Porque não cogitava mais das coisas de Deus, e sim das coisas dos homens. Particularmente, irmãos, existe uma tradução, a nossa Bíblia do português, nós temos algumas traduções. Existe a tradução mais comum, é a Ferreira Almeida. A própria Ferreira Almeida, ela tem revista atualizada, tem várias traduções. Existe a tradução NVI, existe a nova tradução nos dias atuais, mas uma das traduções particularmente que eu acho mais fiel ao original é uma tradução pouco lida no português, ela é muito mais lida no inglês, é a tradução King James. Existe já a tradução King James em português, mas ela não é tão buscada no nosso país, mas ela é muito mais fiel em algumas passagens ao texto original, como se faz o caso. Se eu estou abrindo aqui no meu celular, eu tenho ela, e eu queria fazer a leitura desse versículo 33, aqui na King James, olha como a tradução é: para trás de mim, Satanás, pois não estás pensando na obra de Deus, mas sim nas ambições humanas. Por que o rei Zedequias, que era o que provavelmente estava reinando na época que Jeremias profetiza aqui no capítulo 11, não deu ouvido a Jeremias, a tantas exortações que Jeremias deu? Muito ao contrário, ele prendeu Jeremias, mandou bater em Jeremias. Só não matou Jeremias porque o poder de Deus foi maior. Sempre será. Mas vontade não faltou. Por que ele odiava tanto o que Jeremias dizia? Por isso. Porque ele não pensava na obra de Deus, e sim nas ambições humanas. Eu acabei de descrever a maior parte das igrejas hoje. A maior parte dos cristãos não estão nem aí para a obra de Deus. Eles só estão preocupados com as suas próprias vidas. É isso que significa ambições humanas. Eu só estou preocupado com a conta que eu tenho que pagar, com a casa que eu tenho que morar, com a minha família que eu tenho que sustentar. Eu só estou preocupado porque eu preciso que Deus cure algum parente, ou que Deus me proteja de alguma enfermidade, porque eu não quero nunca precisar do SUS. Então eu estou indo na igreja para ver se Deus me livra de alguma enfermidade. Eu estou indo para a igreja porque eu quero algum tipo de libertação das drogas, do vício, de qualquer coisa que seja. Isso tudo, irmão, são ambições humanas. Ninguém está preocupado com a obra de Deus. É por isso que tantas pessoas entram e saem da igreja da mesma forma que entram e saem do supermercado. Antes eu comprava naquele supermercado, mas o preço subiu, eu estou comprando em outro que é mais barato, que é perto de minha casa. Antes eu congregava naquela igreja, mas agora estou congregando em outra, que é mais perto de minha casa. Antes eu frequentava ali, mas agora não está dando mais, porque eu não gosto muito da maneira como o pastor prega. É bíblico, mas eu não gosto muito não. Eu acho que ele é muito sério. Eu gosto mais daquela outra igreja que o pastor fala uma mentira assim, mas pelo menos eu me sinto bem. É isso que a gente vive.
Essa é a realidade do universo evangélico. Você acha, irmãos, que as pessoas batem no peito, olha, nós somos quase 40 milhões de evangélicos no Brasil. Você acha mesmo? Eu acho difícil a gente encontrar 7 mil. 7 mil evangélicos que não se dobraram a Baal está difícil. Quanto mais 40 milhões. 40 milhões é brincadeira. As pessoas entram e saem da igreja com uma facilidade. As pessoas não estão nem aí para os irmãos. Sabe, impressionante. Aqui na nossa igreja, a gente tem um irmão com tuberculose. A gente tem irmãos com outras doenças graves. A gente tem irmãos que estão passando por problemas seríssimos na área da família, problemas financeiros. Mas, às vezes a gente não quer nem saber. Por quê? Eu já tenho os meus problemas. Ainda me preocupar com o problema dos outros. Deixa com o pastor. Ele que foi chamado para isso. A grande parte das pessoas pensa assim. Elas não querem a obra de Deus. Elas querem a salvação de Deus. Salvação quer. Quem é que não quer a salvação? Se for num bar hoje, encontrar pessoas embriagadas, se você for num lugar onde as pessoas estão usando droga, se você for aonde uma quadrilha está se preparando para fazer um assalto e perguntar quem quer ir para o céu ou para o inferno, eu tenho certeza que todo mundo vai dizer que quer ir para o céu. Mesmo aqueles bandidos que estão se preparando para fazer um assalto. Não, se eu tomar uma bala aqui, em nome de Jesus, que eu vá para o céu. Se a bala do policial pegar em mim, eu morrer, que eu vá para o céu, em nome de Jesus. Eu aceitei Jesus aquela vez naquela igrejinha. Então eu acho que se eu tomar aqui um tiro, eu acho que eu vou para o céu. Eu estou usando aqui essa droga, se eu tiver overdose, eu acho que eu vou para o céu. Eu estou bebendo aqui, se eu bater o carro, depois da minha noite de farra, eu acho que eu vou para o céu. Você acha mesmo? Sinceramente, você pensa assim? Pois é, a maioria das pessoas pensa assim. E os crentes pensam que podem enganar a Deus. Não, mas pelo menos eu não bebo. Pelo menos eu não vou na igreja. Pelo menos eu não roubo. Pelo menos eu não... E daí, irmãos? Mas você ama a Deus de todo o coração, alma, força e entendimento. Você ama o seu próximo como a você mesmo? Então pronto, então você vai para o inferno. É simples assim. Então essa tradução aqui, irmãos, ela nos deixa de cabelo em pé. Quando é que Satanás se aproxima da gente a ponto de cegar o nosso entendimento? Quando nós deixamos de pensar na obra de Deus e começamos a pensar nas ambições humanas. Jesus disse em Mateus 6,33: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Sabe, irmãos, a maioria das vezes que eu estou me preparando para o culto, pessoas da minha própria parentela, 99% das vezes que eu estou me preparando para o culto, pessoas da minha própria parentela se aproximam de mim só para falar de coisas mundanas. Sabe por quê? Porque de alguma forma elas querem tirar o meu foco. Eu preciso ouvir a voz de Deus para que eu possa falar de Deus para vocês. Como é que eu posso como é que eu posso transmitir uma mensagem que eu não ouvi, que eu não recebi? Se eu fizer isso, eu sou um mentiroso. Se eu fizer isso, eu estou colocando a minha própria vida em risco. Mas Satanás vai usar as pessoas da sua família, como usa da minha. Você está indo pregar e a pessoa chega para você e diz: ó, você viu que aquela luz está queimada, né? Ó, tem um documento aqui para você assinar. Ó, o fulano ligou. Ó, não sei o quê. Você está indo pregar. Você está indo falar de Deus. A pessoa sabe disso, mas ela não está nem aí. Por quê? E eu vou dizer uma coisa muito pesada aqui. Se você não gostar, meu irmão, me perdoe, mas é verdade. Porque essa pessoa é instrumento do mal. Não estou dizendo que essa pessoa é crente ou não. Ela pode até ser como Pedro, mas ela está sendo instrumento de Satanás. E você tem que estar preparado para isso, como Jesus estava. São pessoas da sua própria parentela, são pessoas que você ama,
que vão de todas as formas tentar tapar os seus ouvidos para que você não ouça a voz de Deus e se preocupe com as ambições humanas. Cuidado, irmãos, porque quando fazemos isso, automaticamente descumprimos a nossa parte do pacto. Deus disse que faria, e Ele disse que para nós, e a nós Ele queria que nós confiássemos. Entrega os teus caminhos ao Senhor e eu vou fazer, você confia? Oh Deus, assim, eu confio, mas assim, eu soube que está escrito na Bíblia, faça por ti, que de lá eu te ajudarei. Não está escrito na Bíblia, não, já estou lhe adiantando. Eu até estimulo você a ler a Bíblia toda. Se você achar esse versículo, você me mostra, né? Eu sei que você não vai achar, mas lê a Bíblia toda e você já vai sair ganhando. Então, cuidado, irmãos. É diante desse perigo tão grande de Satanás cegar o entendimento da gente que Jesus faz essa exortação aos seus discípulos. E agora nós vamos, nesses minutos que faltam, fazer a exposição do texto. Na verdade, é o centro da nossa mensagem da noite de hoje. Versículo 34 de Marcos 8. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: perceba, Jesus avisou a todos. Por quê? Porque todos devem ser notificados. Independentemente se você vai ser salvo ou condenado, você foi avisado. Paulo, quando chegou em Atenas, ele passou pouquíssimo tempo lá naquela cidade idólatra. Ele disse: Deus notifica a todos que se arrependem. Se você não se arrepender, quem está perdendo é você. Deus não está perdendo nada. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. E aí, a gente tem feito isso? Irmãos, eu queria dizer para vocês que há uma bênção na sua vida e na minha. Se chama, eu não sei se o nome é esse, se eu estiver errado, depois eu vou ler no livro de biologia e falo com vocês. Eu acho que glândulas lacrimais. O que é que faz a gente chorar? São essas glândulas mesmo? São glândulas, né? Há uma bênção na nossa vida, uma dádiva que Deus nos deu, que é o choro. O choro é um presente de Deus para a gente colocar para fora o que a gente não está aguentando suportar. É como o escapamento de um carro. O carro, ele passa por um processo de combustão para dar força ao motor, e o escapamento coloca para fora o quê? O gás, que é o resultado desse processo, né, de combustão. Se aquele gás fica ali dentro, o que é que acontece? Estoura. Aquele gás tem que sair. Então, irmãos, existem coisas na sua vida que tem que sair. E Deus te deu a oportunidade de chorar. Eu, particularmente, antes de vir para cá, ninguém sabe, mas vocês vão saber agora, eu chorei muito. Porque eu estou vivendo uma realidade que eu não posso fazer nada, a não ser suportar. Então, o que foi que eu fiz? Eu chorei. Porque eu queria fazer um monte de coisa, mas eu sabia que não podia. Então, o que foi que eu fiz? Eu já envelheci os olhos, e comecei a chorar. Ninguém sabia que eu estava chorando, mas eu estava chorando. Por que eu vou fazer o quê? Eu não posso fazer isso. Eu quero fazer isso. Eu quero tomar essa atitude, mas eu sei que essa atitude é carnal. Eu sei que se eu fizer isso, eu estou desobedecendo a Deus. Deus não quer que eu faça isso, mas eu quero fazer isso porque eu não aguento mais. E aí? Mas eu não posso fazer isso. O Espírito Santo está dizendo: meu filho, você não pode suportar. Aí o que é que você faz? Você tem que chorar. Aí eu chorei. Então, irmão, você pode fazer isso também. Se quiser, eu creio que semana que vem eu vou falar sobre isso. Talvez, com certeza, de uma maneira muito mais abrangente, como Jesus fala no Sermão do Monte: bem-aventurado é isso, você chora porque sua carne não quer obedecer a Deus, mas o Espírito diz: você tem que obedecer. Aí você chora. É como uma criança que chora quando está tomando injeção.
ela não quer tomar aquela injeção, ela precisa tomar para ficar imunizada. Aí ela chora. A criança, às vezes, tem gente que não gosta de tirar sangue. Mas tem que tirar o sangue, fazer o exame. Aí chora. Então, chore, meu filho. Está doendo, meu filho, chore. Você não é super-homem, não. Nem eu, ninguém é super. Os crentes que não estão chorando, eu posso te garantir, é porque eu não estou renunciando a nada. Por isso que eles só vivem sorrindo. O time ganhou, os cachorros estão tudo saudáveis, a ração está comprada, todos os cachorros tomaram banho, as contas estão pagas porque está pedindo dinheiro pela internet. Então, eu vou chorar por quê? Deus é bom, varão. Claro que Ele é bom com você, você já se desviou muito do seu Deus, é o seu próprio vento. Agora, aqueles que servem ao Deus Altíssimo, esse chora. Esse que choram. Por quê? Porque o caminho é apertado. E quando a gente pensa que vai dar uma folguinha, aperta mais ainda. E se você achar que vai folgar, eu já lhe aviso, não folga não. Não vai folgar na entrada do céu. Quando você chegar no céu, aí você pode se alongar. Até lá, meu filho, é assim, ó. Andando tudo apertadinho. E o termo do grego para caminho estreito ou caminho apertado é pressionado de todos os lados. Então aqui Jesus está dizendo: qualquer que quiser vir após mim, se você quiser, Jesus está indo para onde, irmão? Para o céu. Mas antes de ir para o céu, ele faz uma parada na cruz. E antes da cruz, tem a prisão, a tortura, a rejeição, a traição. Aí vem a cruz e depois o céu. Ele está chamando a gente para seguir esse caminho. É esse caminho que ele está chamando. Cuidado com o caminho que tem sido pregado por aí, porque eu já vou lhe avisando: não existe atalho para o céu. Embora Satanás venda essa ideia em muitas igrejas. Se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue. Irmão, se você não se negar, você não vai sair do lugar. Então, uma das primeiras pessoas que fez uma aliança com Deus foi Abraão. E a aliança foi o seguinte: saia da tua casa, saia do meio da tua parentela. Ele está dizendo: Abraão, renuncia a tudo. Você quer me seguir? Renuncia a tudo. Sua família não é mais sua família. Sua vida não é mais sua vida. Seu emprego não é mais seu emprego. Sua casa não é mais sua casa. Seu dinheiro não é mais seu dinheiro. Seu tempo não é mais seu tempo. Você renunciou? Então não é mais nada seu. Você assinou. É como uma pessoa que assina uma procuração. Como por exemplo, Quinho, ele vendeu o cavalo branco. Vendeu não, ele entregou, não foi? Mas José vendeu o potentão, não foi? Então, quando José vendeu o potentão já não era mais de José, era da pessoa. Existe um documento, acho que é TUT o nome, não é isso mesmo? Não é isso mesmo? Que tem lá essa possibilidade de você transmitir, né? Você passar o carro para outra pessoa. Inclusive, sempre adverte você deixar esse documento guardado em casa, não ir na rua, porque se um ladrão chegar e você assinar, para depois você explicar que foi o ladrão que botou a arma em você, vai ser difícil, assinou. E aí você passa o carro para outra pessoa. Aí daqui a pouco você diz: não, aqui não é meu carro. Aí a pessoa diz: não, seu carro não é aqui o documento. Você passou para mim. Agora você passou sua vida para Jesus. E agora quer você dirigir a sua vida, mas não é de Jesus? O seu dinheiro, eu vou comprar isso. E o seu dinheiro é seu? Fui eu que trabalhei. E o trabalho é seu agora? Mas eu dei meu suor. E o suor é seu? Nem seu suor é seu, meu filho. Nada. Ainda mais se você diz que é crente. Você passou tudo para Jesus, embora tudo já fosse dele. Mas você passou. Você, quando disse: Senhor Jesus, eu quero te seguir, então, naquele momento, você passou tudo para ele. E agora você quer de volta? Que maluquice é essa?
Mas essa é a maluquice do cristianismo de hoje. As pessoas dizem que Cristo é o Senhor, quando na verdade eles querem Cristo como servo. Senhor Jesus, vai ali e faz assim. É o Senhor que diz para você ir lá, e não você que diz para o Senhor ir lá. Está maluco? Mas são as heresias que já haviam sido anunciadas por nós, que cresceriam por meio dos falsos mestres que se multiplicariam. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Segundo lugar, todo mundo sabe, tome a sua cruz. Irmãos, tomar a sua cruz esteja preparado para morrer. Eu quero fazer essa pergunta de maneira muito direta, inclusive para mim, e quero que o Espírito Santo me ajude a refletir sobre isso quando terminar o culto. Será que nós estamos preparados para morrer hoje? Quem te garante que você vai viver até amanhã? Quem foi que te deu essa garantia? Em quem você está confiando? Será que a gente está preparado para morrer hoje? Eu não estou preparado para morrer ainda. Sim, meu irmão. O rico da parábola lá não estava preparado para morrer, mas Jesus falou: louco, ainda hoje pedirei a tua alma. E o que tem preparado, para quem será? Sabe, irmãos, uma das grandes loucuras do mundo é que as pessoas vivem como se nunca fossem morrer. Você vai morrer e vai ficar tudo aí. Sabe, tem tanta gente que trabalha. Eu não digo que você não tem que ser um bom, você tem trabalhador. A gente já falou sobre isso. A gente tem que fazer o nosso trabalho correto para a glória de Deus. Agora você não pode ser um viciado no trabalho. Você não pode ser viciado no trabalho. O seu trabalho não pode vir em primeiro lugar na sua vida. Muitas pessoas colocam isso. E depois, não, mas eu estou trabalhando. E daí? E você acha que porque você está trabalhando, você pode ser viciado no trabalho? Não. Deus tem que ter prioridade na sua vida, não o seu trabalho. Mas eu vivo para a minha família. E quem disse que você tem que viver para a sua família? Alguém disse isso na Bíblia? Alguém pode ter te dito numa falsa igreja: viva para a sua família. Não, Jesus nunca disse isso. Eu posso te garantir, irmãos, sabe? Se você morresse hoje, amanhã, se você tem filhos, seus filhos iam continuar exatamente como estão. O mundo, o sol vai nascer, vai chover se tiver que chover, a maré vai crescer e recuar, o mundo vai continuar o mesmo. Milhares de pessoas morreram hoje e o mundo continua o mesmo. Você acha que se você morrer o mundo para? Eu vou dizer algo muito pesado, mas é verdadeiro. Você para o mundo é insignificante. Se você é um cristão, para Deus não. A Bíblia vai dizer que a morte do justo, para Deus tem grande valor. Deus se ocupa tanto com a morte dos seus, como a gente vai ver na parábola do rico e Lázaro. Ele enviou anjos, plural, para levar Lázaro para o céu. Jesus esteve presente na morte de Estevão. Então, mas para o mundo, você e nada é a mesma coisa. E por que você está se esforçando tanto pelo mundo? Você está se esforçando tanto para ganhar dinheiro, pagar conta. E aí, quando você morrer, vai ficar tudo aonde? E eu quero te avisar: você vai morrer. Eu vou lhe dizer, irmãos, que 99% das igrejas falar da palavra morte é proibido. Você sabia disso? Porque psicologicamente isso desestrutura as pessoas que já estão desestruturadas. Você sabia disso? Na maioria das igrejas o pastor tem que ser ou formado ou estudioso de psicologia. Senão ele não pode ser nem pastor hoje em dia. Eu não posso falar de morte.
E de inferno nem pensar, porque aí eu assusto vocês. A ideia não é essa. A ideia é vocês saírem daqui como, sabe, Sansão, querendo ganhar o mundo. Não. A ideia é que você saia daqui preparado para morrer. Se Jesus vier buscar hoje a sua alma, eu quero que nós todos estejamos preparados para isso. Irmãos, eu quero dizer, foi um ímpio que chegou a essa conclusão. Um ímpio chegou a essa conclusão que todo cristão deveria ter na sua mente. A maior certeza do mundo é a morte. E a maior incerteza do mundo é o momento da morte. Sabe quem disse isso? Um ímpio. E ele está certo ou está errado? Está certo. Por isso que Jesus disse, é melhor você morrer agora, porque aí você não morre depois. É melhor você viver como se você já tivesse morto. Mas pastor, como é isso? Se você está crucificado com Cristo, não mais vivo eu. Quem é que vive? É isso que a gente tem que fazer. Tome a sua cruz ao lado de Jesus, como aquele ladrão da cruz, para que você possa ouvir como aquele ladrão ouviu. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Olha que frase maravilhosa. Mas não para aqui. E aí ele diz, siga-me. E embora os dois anteriores sejam mais assustadores, porque a nossa mente é carnal, então negue-se a si mesmo. Meu Deus, eu tenho que negar tudo, que absurdo, tome a sua cruz. Ah, meu Deus, eu tenho que morrer. Mais difícil é seguir a Jesus, meu filho. Porque os passos que Jesus deixou para que nós seguíssemos após Ele são passos que eu e você queremos distância. Como, por exemplo, dar a outra face. Você vai ouvir isso nas igrejas? Não, sabe o que você vai ouvir na igreja do pastor chamado Augusto Nicodemos? Se eu morasse nos Estados Unidos, eu andava com um revólver na cintura. É faroeste agora? Onde é que está a outra face? No mesmo evento, tinha um pastor, essa parte eu não vi, mas foi o irmão José que me contou, ele está ali presente. Ele disse que aconselhou um jovem a revidar a violência sofrida. Foi isso? Se eu estiver incorreto, você me corrige. Então, se alguém desse um murro nele, ele deveria fazer o quê? Ele deveria se esquivar, não é isso? Tirar a mão e dar um murro. Foi isso que Jesus ensinou para você? E por que esse pastor que diz que é de Jesus está lhe ensinando isso? Simples, porque ele não é de Jesus. Ele não é de Jesus. Eu acho maravilhoso, porque assim, aquilo que é a verdade verdadeira, perdoe até a redundância, mas nos dias atuais essa adjetivação se faz necessária. Aquilo que é a verdade verdadeira, até uma criança que ouve, entende. Eu já falei para vocês uma experiência. Eu estava ouvindo uma exposição de um pastor que teoricamente conhecia aquele assunto. Eu estava ouvindo uma exposição sobre um tema que eu iria pregar, mas eu estava me arrumando. E aí eu estava ouvindo aquela exposição e eu fui colocar, tinha ouvido uns 25 minutos, fui colocar uma roupa e deixei minha filha vendo. Ela estava já vendo comigo. Disse, ó papai, fique vendo aí, qualquer coisa você me fala que eu vou botar a roupa e volto. Aí minha filha disse, meu pai, ele acabou de falar uma coisa que não é de Deus aqui. Eu falei, como é isso, meu filho? É mesmo? Esse homem é de Deus, meu pai? Eu falei, minha filha, até onde eu vi, ele era. Por quê? O que foi que teve? Não, meu pai, ele falou aqui que teve um pessoal que queria aconselhamento e ele disse que não ia aconselhar porque ele ia passear no shopping com a família. Isso é de Deus, meu pai? Eu falei, lógico que não. Ah, eu também achei que não é de Deus, meu pai. Por que esse homem disse isso, José? Porque ele não se preocupa com a obra de Deus, ele se preocupa com o quê? Com as ambições humanas. Eu não quero saber quem está precisando de aconselhamento. Eu quero saber de ter um momento de alegria com minha família.
Eu não posso adiar um momento com alegria com minha família, mas eu posso adiar um aconselhamento bíblico. Você é maluco, a pessoa vai morrer e você não evangelizou, e o sangue dela vai estar onde? Nas suas mãos. Por quê? Você foi no shopping com a sua família. Meu Deus, que evento importante. É isso que é ser pastor hoje em dia? Ter um dia de folga por semana? Era isso que Paulo fazia? Será que Estevão fazia isso? Não, quem sabe Barnabé, que era casado, ele fazia isso, e Pedro, que era casado, fazia isso. Pedro deixou uma carta aos pastores: pastores, tirem um dia de folga por semana para a sua família e passeiem no shopping. Shopping! Meu Deus! A que ponto nós chegamos? Aonde um homem de Deus se sente à vontade na casa do diabo, que é um shopping center, e leva a família para lá. E esse é o melhor dia da semana para ele. Minha filha de 9 anos identificou que ele estava falando uma bobagem. Mas a igreja dele, de mais de 500 membros, achou que o que ele estava falando era certo. E os 20, 30, 50 mil seguidores que ele tem no YouTube, tudo curtiram e deixaram o seu like lá. Por que, irmãos? Porque ninguém quer seguir a Jesus, meu filho. Seguir a Jesus é um comprometimento diário. Você vai seguir Jesus hoje, e amanhã começa tudo de novo. E depois começa tudo de novo, do zero. Você vai ter que fazer tudo como Jesus faria. Vai ser fácil? Não, vai ser impossível se o próprio Jesus não estiver ao seu lado. Sabe por que a maior parte dos evangélicos não consegue? Porque eles nunca fizeram uma aliança verdadeira com o seu Salvador. A aliança deles foi falsa desde o começo, e Jesus já sabia. Jesus já sabia quem seguia ele por interesse. Jesus já sabia de tudo. Eu queria, deixa marcado aqui, eu já vou concluir, irmãos, mas vamos rapidamente aqui em João capítulo 2. A partir do versículo 23, eu já vou lendo para que nós possamos ganhar tempo. Estando ele em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não confiava neles, porque os conhecia a todos. E não precisava que ninguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Jesus sabe. Ele conhece a todos. Jesus, eu vou te seguir até a morte. Jesus, eu sou louco por você. Você é o quê, rapaz? Você nunca nem deu um passo na minha direção. Você nunca renunciou a nada. Você nunca colocou a sua vida em risco por mim, pelo Evangelho. Você está dizendo que você é louco por mim. Você está louco pela sua vida. E aí Jesus diz aqui agora no versículo 35, como uma conclusão. Essa é a conclusão. Quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. Você quer salvar a sua vida? É o que todo mundo quer. Todo mundo que entra numa igreja hoje, a grande maioria, ela está com algum problema e acha que o problema vai ser resolvido porque entrou na igreja. Problema de casamento vai ser resolvido. Problema de finanças vai ser resolvido. Problema de saúde vai ser resolvido. Todo mundo entra na igreja tentando salvar a vida. Que loucura! É o contrário. O convite de Jesus é o oposto que se prega hoje. Venha para Jesus que Ele vai mudar a sua vida. Não, o convite é: venha para Jesus e morra. Ah, mas se a gente pregar assim, ninguém vai vir. Não, não vai mesmo. Só as ovelhas. O bode vai embora.
Você já percebeu por que aqui na igreja o pessoal não fica? Não, a pregação é muito dura. Não, meu filho, dura é a sua cara de pau. De achar que pode enganar Jesus. Botando versículozinho bíblico. Botando frasezinha de pastores que já estão desviados. Você acha que ninguém sabe disso. É assustador. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim, minha é quem aqui? Jesus. Quem perder a sua vida por causa de Jesus e do Evangelho, salvará. Todos os apóstolos, com exceção do apóstolo João, foram martirizados na pregação do Evangelho. Eles estavam pregando o Evangelho em várias localidades. Quando eles foram presos, foram violentados e mortos. Mortes extremamente perversas. Alguns deles, um deles foi escalpelado vivo e depois pregado no chão e decapitado. Você já imaginou isso? Você sabe o que é escalpelar? É tirar a pele da pessoa viva. Arrancar a sua pele enquanto você está vivo. Depois, sem pele, ele pregou você no chão. E depois, ele decapitou você. Um dos apóstolos morreu assim. Por que ele foi? Por que tanta perversidade com ele? Porque ele pregou o Evangelho. Estevão foi apedrejado. Você tem ideia do que é morrer por apedrejamento? A dor. Talvez, se for a vontade de Deus, ou como o mundo chama, se você tiver sorte, uma pedra acerte logo a sua cabeça e você desmaie. Mas infelizmente não é todo mundo que tem essa mira. E o nosso reflexo involuntário faz com que a gente proteja a cabeça. Então a gente toma pedrada em tudo quanto é parte do corpo, fratura vários ossos, até depois, quando você já está caído, todo ensanguentado, alguém dá aquela pedrada final e você morre. Era assim que as pessoas morriam por apedrejamento. Estevão, um jovem, morreu assim. Está lá na Bíblia. Por quê? Porque ele amou a Cristo e pregou o Evangelho. Tiago, ele foi passado ao fio da espada. Só um alerta: passado ao fio da espada não é decapitação. Decapitação era um privilégio. Privilégio, pastor? É. E a decapitação era uma morte rápida e indolor. E era somente para aqueles que eram cidadão romano, como foi o caso de Paulo. Mas Paulo sofreu muito antes da decapitação. Só para que você não ache que Paulo foi privilegiado. Mas Tiago, que está lá a morte dele também no livro de Atos, ele foi passado ao fio da espada. Sabe o que é isso? Uma pessoa segura a sua cabeça, outra amarra seus pés e suas mãos, e alguém passa uma espada bem afiada na sua jugular. E aí você vai perdendo sangue de maneira bem devagar, você vai ficando sem ar e você vai morrendo. Começa a se engasgar com o seu sangue e depois de algum tempo você morre. Foi assim que Tiago morreu. E qual foi o crime de Tiago? Quem sabe? Ele pregou o Evangelho. Mas hoje em dia, se você pregar o Evangelho, o que acontece com você? Você ganha seguidores no YouTube. E o que mais acontece no Evangelho, se você pregar o Evangelho hoje, você pode cobrar. Você pode achar um grupo de pessoas para manter você. Teve um pastor, que foi José até que me falou do nome dele, que ele é um dos pastores mais famosos do Brasil hoje, David Leonardo, alguma coisa assim, né? David Leonardo. E aí eu estava vendo no Facebook, tem umas propagandas que passam assim, normalmente são coisas patrocinadas, passam mesmo sem você querer. E uma propaganda passou de um show. Esse pastor ele não prega, mas ele faz show. Quem disse isso foi ele mesmo. E a entrada para o show dele é sempre R$20 por pessoa. E aí eu
Só por curiosidade eu fui ver as pessoas, se alguém estava dizendo, meu Deus, esse homem é um herege, abandone ele. Não, 99% estavam dizendo, que bênção, é uma pena que eu não tenho esse dinheiro, mas eu queria tanto ir. Meu Deus do céu! Que loucura! Se a pessoa tivesse dinheiro, ela ia. E é uma bênção. Então, o que acontece se a pessoa pregar o evangelho hoje? Ele vira deputado. Não foi o que aconteceu com o Marcos Feliciano? O que acontece se você pregar o evangelho hoje? Você compra uma televisão, uma TV. Eu não estou dizendo uma TV não, viu? Você compra um canal de TV. Não foi o que aconteceu com o nome dele? Edir Macedo? Ele comprou uma emissora de televisão. É o que acontece hoje se você pregar o evangelho. Não é maravilhoso? Não, meu filho. Não tem nada de maravilhoso. Isso é o cumprimento de uma promessa que está lá em 2 Tessalonicenses. Cristo não virá sem que aconteça antes a grande apostasia. Eu não sei quando Cristo vai voltar, mas eu posso garantir que os sinais estão se cumprindo, exatamente como foram preditos na palavra de Deus. É assustador o cenário evangélico para quem leva a Bíblia a sério. Lógico, quem não leva a Bíblia a sério, quem acha que a Bíblia é um livro de brinquedo, ele vai olhar essas coisas e ainda vai dizer amém, glória a Deus, aleluia. Mas quem leva a Bíblia a sério e vê as coisas que estão acontecendo no cenário evangélico, irmãos, a gente fica assustado. Assustado. Porque ninguém está disposto a perder só. Ninguém quer perder nada. Ninguém quer perder nem tempo. O culto tem que ser certinho, 1 hora, 50 minutos, sei lá. Porque senão. Não, João. Tá. O que foi que você falou? Cães. E não suportam ouvir a palavra de Deus. Então, o que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Me diga aí, o que esse pastor, o que esse falso mestre, David Leonardo e tantos outros que seguem nessa mesma direção, o que eles vão receber? Você tem dúvida? Paulo disse, qual é o destino deles? A perdição. Você quer ir para lá, irmão? Eu não quero. Eu também não queria que você fosse. E eu vou fazer de tudo para com todos, para, se possível, salvar alguns. Isso é algo que é mais forte do que eu. Porque muitas vezes a minha carne tem vontade de desistir. Mas a voz que eu ouço no meu interior é: para onde é que eu vou? Onde é que a gente vai? Você só tem 2 saídas. Ou você rasga a Bíblia e vira um ateu, ou então um adepto de outra religião, ou então você segue o que está escrito aqui. Mas viver da maneira como as pessoas estão vivendo é algo totalmente contraditório. Como é que eu posso dizer que eu sou um cristão se eu não faço essas 3 coisas que são as mais elementares de todas? Jesus disse que quem não faz isso não pode ser chamado nem de discípulo. Sabe? Não presta para nada. O que daria um homem em troca da sua alma? O que você pode dar em troca da sua alma naquele grande dia, irmãos? Porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim, das minhas palavras, é o que tem acontecido. Eu não posso pregar a palavra de Deus como está escrito, porque senão eu vou assustar as pessoas. Mas eu quero te dizer, irmãos, a sua aliança não é com as pessoas. A sua aliança é com Deus, se é que você tem uma aliança com Ele. Também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier a glória do seu Pai com os santos anjos. Eu quero concluir nessa noite, irmãos, fazendo esse questionamento. Diante de tudo que foi exposto aqui nessa noite, de maneira muito direta e sem rodeios,
será abençoado ou amaldiçoado por Deus? Antes de mais nada, eu quero te adiantar: nenhum homem tem o poder de amaldiçoar o outro, nem de abençoar. Nem o diabo tem esse poder, só Deus. E Deus já deixou para nós seus parâmetros de bênção e de maldição. Diante dessas verdades é que nós devemos pesar a nossa vida. E o meu conselho para você e para mim é que nós façamos esse exame o mais breve possível, porque nós não sabemos o tempo que nos resta pela frente. Vamos orar. Ó Deus Pai Todo-Poderoso, Tu que és o princípio e o fim de tudo, Tu que nos conheces, Senhor, melhor do que nós mesmos. Ajuda-nos, Senhor, a compreender qual o nosso propósito aqui na terra, Senhor. Ajuda-nos a entender, meu Deus, que nós fomos criados para a Tua glória e não para a nossa autossatisfação. Ajuda-nos a entender, Senhor, que todas as ofertas que esse mundo nos faz nada mais são do que ciladas para de alguma forma tentar arrastar a nossa alma para a perdição eterna. Ajuda-nos, meu Pai, a sermos convencidos que tudo aquilo que o mundo nos apresenta é concupiscência dos olhos da carne e soberba da vida. Dai-nos, meu Deus, cada vez mais esse entendimento claro que quando nos tornamos amigos do mundo, nos fazemos teus inimigos, Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, a entendermos o cenário evangélico que nos arrodeia e a nos prepararmos para os dias tenebrosos que se sucederão. Dai-nos, Senhor, sabedoria e coragem para nos portar corretamente diante do crescente cenário de apostasia, Senhor, que tem atingido e atingirá ainda mais o mundo inteiro. Ajuda-nos, Senhor, a não apostatar. Ajuda-nos, Senhor, a permanecermos firmes nos Teus santos ensinos. Ajuda-nos, Senhor, a aprendermos a importante lição que a mulher de Ló nos deixou. Que todo aquele que olhar para trás, juntamente com o mundo, será destruído. Ajuda-nos, ó Pai, a compreendermos que nada adianta tentarmos salvar a nossa vida com o nosso próprio esforço, porque tudo que nós conseguiremos é trazer para nós mesmos uma destruição certa. Ajuda-nos, Senhor, a entregarmos tudo nas Tuas mãos, na certeza que nas Tuas mãos e somente nas Tuas mãos a nossa vida estará segura. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Saúdem-se mutuamente com um cumprimento santo. E não se esqueça de lembrar o seu irmão. Pergunte a ele se ele está preparado para a partida.